to the sun, set our eyes on our Savior, see the image of love, sing His praises forever. Oh, we look to the sun.
reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Beyond the skies above, Lord reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Oh, we look to this side. Oh, we look to this side. Oh, we look to this side. Set our eyes on the Savior. See the image of love. Sing His praises forever. Oh, we look to this side. Oh, we look to this side. Praise you, Jesus. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the fainter whisper of loving in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. When I've seen many searching for answers far and wide, but I know we are searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You are good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Your love so undeniable, I can hardly speak. Be so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love. You are good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you.
It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Good, good Father. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Hallelujah. You have been so good to us, Father. You are a good, good Father. Hallelujah. Wow, it's so good being in God's É tão bom presence. It's so good to estarmos na worship presença de the Deus. King of É Kings, maravilhoso the Lord of adorar o Lords. Rei dos Reis, And now, Senhor dos Senhores. I want to E pray agora, for you. I eu want quero to pray orar for por your você, family, orar because pela sua we família, serve a God of miracle. porque And nós maybe servimos you um are Deus de facing milagres. hard circumstances in your E life. talvez você está passando por Maybe problemas, you are por in need dificuldades. of a miracle, of the Talvez impossible. você precisa de um And milagre, did you de know algo the impossível. impossible is possible for Você, God? você sabia que o Let's impossível join together é our possível faith. para Deus? Close your eyes Vamos if juntar you a nossa can, fé. please. Feche And os seus let's olhos pray se right você now. pode. Vamos orar juntos. Beloved Jesus, we thank you Querido for the work Jesus, of the Nós cross. te agradecemos Because pela at the cross obra da you cruz, saved us. porque na But cruz not o Senhor only nos saved salvou, us, but you mas não nos took salvou, all our pain, mas o Senhor suffering, levou and we todas nossas were dores blessed because e you nós somos were abençoados, cursed. And in Jesus' porque o Senhor name, foi now I am amaldiçoado. praying for all my brothers E and agora, em sisters, nome de Jesus, because eu you oro have pelos meus said, irmãos e I irmãs, came to bring porque o to you Senhor diz: life eu, and sim, life eu in vim para full. trazer vida e vida But em the abundância. enemy came to steal, to Mas o destroy. inimigo veio para roubar, Father, we matar pray e for destruir. this life in E eu full oro para que over essa vida our brothers and completa sisters right venha now. sobre meus irmãos e In irmãs Jesus' name, agora. I rebuke Em nome de Jesus, kind eu repreendo of evil action in the life of toda my ação brothers. do I inimigo rebuke na all vida dos meus pain. irmãos. Eu Get out of repreendo my a dor brothers and sisters' que brothers. sai God, agora in Jesus' name, do receive corpo healing. deles em nome de Father, I Jesus. pray, Receba open the cura. doors for those who are in need, Abra as portas por those aqueles who que are estão crying buscando, right now, aqueles those que who estão need this clamando, miracle, I pray, open que the precisam de um doors for them, milagre. Father. Abra a porta agora, Those who Senhor. have sadness, those who are in depression, Alguns que estão passando heal por their tristeza, soul com right depressão. Cura a alma Father, deles send your agora. Holy Spirit over those who are Envia o Teu in Espírito any kind of Santo por addiction, aqueles que estão those lutando who com, are sinning against you, Father. They are vícios, fighting que às vezes to estão walk in holiness. I lutando pray para for andar em deliverance. santidade. Be Eu oro free por in libertação. Jesus' name. Seja livre I agora em declare nome de deliverance. Jesus. I declare Eu healing. declaro, I seja declare the livre. power of the cross Eu declaro going libertação. over your Que o family, poder da your cruz relatives. opere na sua vida, na sua família. Eu declaro salvação sobre a sua casa, Your children, salvação in Jesus' sobre os seus name. filhos, Father, I pray em for nome those de who are Jesus. lost. We pray for Eu salvation. oro por aqueles I que pray estão for those who are not perdidos, strong in their faith. por aqueles que não estão Father, sentindo strengthen fortes them, na Father. fé. Send E fire fortalece-os, over their Deus. lives. Passion Envia o for teu Jesus. fogo May every single paixão person today por can feel your Jesus. Que presence, cada can pessoa hoje feel possa the sentir a presence tua of the Holy presença, Spirit possa sentir o teu touching their amor. lives. They can Toca a stand vida up on their deles. faith and Eles live possam se a levantar victorious e viver life in Jesus uma Christ. vida I vitoriosa em bless nome all de my Jesus. brothers. Eu In abençoo meus Jesus' name, irmãos. I pray. Em nome de Amen. Jesus, And eu everybody oro. say, Amém Amen. e amém. Hello, welcome to our Olá, online meus amados service. irmãos, We are bem-vindo ao gonna nosso start culto. our Bible Agora study nós now. vamos And começar o I'd like nosso to pray for you a before we palavra. start. Eu Let's quero orar pray. agora. Vamos Have a orar word of prayer. antes de nós começarmos. Feche Father, teus we thank olhos. you very
Deus, obrigado, Senhor, por este tempo que nós estamos juntos, neste culto online, Deus. É uma bênção, Deus, e uma honra poder estar junto, estudando a Tua palavra. E eu te peço, Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar. Ajuda-nos a entender a palavra agora de uma maneira tremenda, Deus. E acima de tudo, Deus, ajuda-nos a mudar o nosso meio de viver, porque nós queremos viver uma vida que agrada o Senhor. No nome de Jesus é que eu oro e eu te louvo pela Tua presença aqui conosco. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu quero dividir com você. Isso não é muito uma pregação, é um estudo bíblico, porque eu tenho estudado o livro de Levítico nessas últimas semanas e eu quero dividir com você uma palavra tremenda que Deus colocou no meu coração. Prepara teu coração e vamos agora mergulhar neste livro, porque este é um livro tremendo. Tem muitos ensinos para nós aqui. E eu quero trabalhar agora sobre esta doença que a gente encontra no capítulo 13 e 14 de Levítico, porque quando a gente lê a nossa Bíblia, você encontra lepra, que é uma doença da pele, mas na Bíblia é mais do que isso, mais do que uma doença, porque a doença para lepra lá na Bíblia é a palavra tzirá, ok? Que é uma... fala comigo, tzirá. Esse tzirá é quando uma pessoa tem uma doença de pele, ok? E é como que você pegar o que está invisível dentro da pessoa e fazer visível. Porque a pessoa com lepra é quando pega o que ela tem dentro e traz para a superfície, para a pele dela. Então, e de acordo com a Bíblia, ela é como se fosse uma interna condição moral. E essa pessoa, ela tinha que viver fora lá da cidade, do acampamento. Ela deveria ficar cobrindo, até a face dela deveria estar cobrida. E também, se alguém chegasse perto dela, ela tinha que gritar, impuro, impuro, impuro. E as pessoas não podiam chegar perto dela. E quando a gente estuda a Bíblia, tem algumas notas lá na Nova Versão Internacional, e que uma coisa que é importante é que eles não sabiam sobre infecções como a gente fala hoje. Então, eles não sabiam como esse coronavírus. Naquele tempo, o pessoal não sabia muito. Então, então, porque como eles tinham aquela doença, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ficar separado do povo. Separado do povo que estava ali adorando a Deus. Naquele tempo também eles não sabiam sobre essa doença chamada hanseníase. Mas o que eles faziam era separar as pessoas dos outros. Então, nós vamos ver mais durante esse estudo. Primeiro de tudo, é que igual, tipo assim, tem alguma separação da lepra como a hanseníase. Porque, primeiro, essa doença lá da Bíblia, elas tinham pequenas manchas brancas no corpo, que não corresponde à hanseníase de hoje. Também, segundo, os sacerdotes do Velho Testamento, eles inspecionavam as pessoas com uma semana. Mas agora, só que a hanseníase, com uma semana, ninguém consegue perceber nenhuma diferença com uma semana apenas. E terceiro também, se essa pessoa tivesse uma doença em todo o corpo, lá está escrito assim, Levítico 13:13. Então, o sacerdote examinará
Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará que a pessoa tem a mancha, está pura, e a lepra tornou-se branca e a pessoa está pura. Ou se a pessoa estivesse totalmente coberta, ela estava totalmente cheia de doença. Mas lá na Bíblia, a pessoa não era considerada impura se ela estivesse totalmente cheia dessas coisas brancas. E isso não faz muito senso médico, ok? Porque existe um problema espiritual sobre isso daí. Então, eu estava muito curioso para saber isso e por isso que eu trouxe para você poder estar entendendo isso. Os rabinos antigos, eles falavam que não era apenas uma doença do corpo, era uma punição, né, sobre a pessoa por algumas coisas que ela fez. Então, essa doença, ela não era apenas somente uma doença, mas era uma disciplina espiritual sobre a vida dela. Então, era porque a pessoa estava pecando contra Deus, então era a pessoa, ela estava vivendo debaixo de uma maldição. Então ela tinha que viver fora do campo e tinha que ficar envolvida no pano e gritar: estou impura, estou impura, estou impura. E nós estamos vivendo agora esse tempo de isolação, certo? Todo mundo está isolado. E imagina aquele tempo, totalmente isolado, fora da cidade. E nós vemos na Bíblia, queridos, toda a explicação sobre a lepra lá no livro de Levítico 13 e 14. E também muitas passagens na Bíblia que falam quando a pessoa tinha essa doença de Tzirá, que é a lepra. E lá em Números capítulo 12, de 1 a 16, a gente vê que Miriam, a irmã de Moisés, quando ela fala contra Moisés, ela pega a lepra. E isso está escrito lá no livro de Números, capítulo 12. De 1 a 16, a gente vê isso, falar sobre isso. E ela, porque ela fez isso, ela pegou lepra, porque ela falou mal de Moisés. E lá está escrito assim: Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Números 12, 3. E a Miriam, ela era o oposto de Moisés. Moisés era manso, mas ela era amargurada. E a Bíblia fala que ela foi e ela pegou lepra. Please do not let her be one like a dead, whose flesh is half consumed. E aí, Números 12 diz: não permita que Miriam seja como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Let her be like a stillborn, like an abortion infant coming out of his mother's womb, with its flesh half eaten away. They were shocked when she received that disease. As pessoas ficavam... E essa doença, queridos, ela veio sobre ela assim rapidamente. E isso aconteceu porque ela estava agindo contra o irmão dela, que era uma autoridade. E ela foi falar mal. Ele era uma autoridade, ele era um líder. Ele era um líder, Deus falava com ele. E ela estava muito egoísta. E ela estava muito amarga. E o que ela fez? E ela queria ter a mesma coisa, a intimidade que ele tinha com Deus. Ou porque ela tinha um diferente ministério, não era o mesmo ministério dele, mas ela estava amarga e ainda foi criticar ele.
E por causa disso, né, muitos sábios têm falado, sabe, que essa amargura ela é expressa através de palavras. It thus seems to indicate that Tra, or Or- leper, provides a time for what is inside to get out. Ou a lepra, quando ela vinha sobre a vida das pessoas, depois de um tempo, ela se manifestava na vida das pessoas. E como a gente vê aqui, a maioria das pessoas que a doença veio sobre elas é porque as pessoas tinham sentimentos contra as outras contra outras pessoas. E Deus estava sempre falando que isso não era correto, eles tinham que mudar a forma de falar, o modo de pensar a respeito dos outros. E a gente pode até ver isso no Novo Testamento, querido, através dos apóstolos, que revela as mesmas coisas com relação à amargura ou até falar contra os outros, falar mal das outras pessoas. Às vezes, querido, certa pessoa diz assim: "Oh, eu vou falar para você, mas só para você orar, tá bom? Mas só tô falando só para você orar. Só isso para você orar pelo teu irmão, ok? Toma cuidado, meu irmão, porque às vezes isso daí é fofoca. E às vezes você quer falar fofoca dos outros e está usando essa coisa, só vou orar para você, mas não, isso daí é uma fofoca. E nós precisamos tomar cuidado. O que nós estamos dividindo e falando para os outros? Por que você está passando informação dos outros para os outros, queridos? Toma cuidado. E eu quero colocar isso daí de uma forma muito prática para você agora. Eu quero mostrar para você alguma coisa na cultura judaica agora para você. Eu acho que você que me ouve as minhas pregações, eu amo a cultura judaica, porque a Bíblia é judaica e nós precisamos aprender mais e mais da cultura judaica, porque tem muitos ensinamentos de Deus para nós, para a gente crescer na nossa fé. E é por isso que eu quero dividir com você esse pensamento. E eles falam que tem dois poderes que dirigem as pessoas, tá? Que é o Shov e o Ratz. Que é como esse pêndulo ali, que um lado é o Shov, que é o retorno, que o outro lado é correr. Um é o retorno de um lado, o outro lado é o correr. Eu quero explicar agora o que é que quando você está vivendo do lado do Shov, ok? De um dos lados. Porque você pode estar de um dos lados, que é o Shov, ou do Ratzo, que é dois lados. E eu vou explicar qual os dois lados agora. Um dos lados é quando você vai cumprir a sua missão no corpo e vai resolver a sua vida, sabe, no contexto material da realidade que você está baseado. É o desejo que você tem de servir a sua comunidade com os seus dons. Então, se você está do lado do Shov, é que você ama o seu vizinho, os seus amigos, você quer restaurar o mundo, você quer crescer coisas, você quer produzir, você quer desenvolver, você quer fazer coisas. E para você fazer isso, para correr atrás dos seus sonhos, você também precisa lembrar de onde você veio, das suas raízes, do seu passado. Porque a gente precisa entender de onde a gente veio. Porque eu tenho que dar valor de onde que eu vim, queridos. E eu fui criado para dar frutos também.
Os pessoal de Israel, eles celebram todos os anos a Páscoa. E por que eles celebram a Páscoa todos os anos? Eles celebram para lembrar que eles eram escravos e que Deus libertou eles. E aí eles entendiam que eles eram abençoados para abençoar outros. É maravilhoso esse pensamento. Porque, por exemplo, assim, você veio de uma família muito pobre e agora você tem o que você tem que dar valor ao que você tem. Porque da onde você veio, da raiz que você veio. E o pessoal de Israel, eles sabiam que eles eram escravos, Israel, que eles não tinham nada. Mas hoje eles vivem na terra deles e o pessoal que vivem lá, eles têm esse total entendimento que tudo que eles têm é para abençoar outros. E eles fazem isso sempre para ajudar os outros. E a gente pode ver isso lá, que isso é tão verdade na cultura judaica, porque quando você olha para aqueles que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, eles são judeus, 25% deles são judeus. Então ele sempre produz coisas para o povo, para ajudar as pessoas. Então quando você tem essa paixão, este fogo, e você entende da onde você veio, então você vai continuar fazendo coisas para que você possa abençoar outros. Então, para que você possa usar essa área da sua vida, esse lado, ok? Então, chove é você olhar para trás e lembrar de onde que você veio. Mas o outro, chove, fala sobre obediência, ok? O outro, o ratso, fala de pertencer, de conectar a Deus, um desejo apaixonado de você correr e retornar para a sua fonte, que é o seu sonho, o seu amor, a sua paixão, seu desejo de crescer, de estudar, de prosperar e de ter alvos. E quando você tem fé e acredita em Deus e continua indo, e prega o evangelho e diz para os outros as boas novas do evangelho e que o reino dos céus está próximo. O Deus, ele nos criou para nós ter sonhos e conquistar eles. E nós somos criados para viver uma vida com planos e projetos. Amém? E para aqueles que querem uma vida saudável, uma alma saudável, uma vida balanceada, nós precisamos ir para os dois lados, não somente de um lado. Você tem que ir e voltar. Você tem as suas raízes, mas também você tem que olhar para o seu futuro, para os seus sonhos, para aquilo que você tem que alcançar. Então você vai lá atrás e você vai lá para frente. Aquele sonho de ter um melhor emprego, mas também vai lá atrás, que você vai cuidar da sua família, você ama o seu vizinho, o seu amigo, mas também você vai lá na frente para conquistar mais coisas. Então você tem que ir para os dois lados. Isso é o que a figura 2 mostra. Porque a gente precisa ir para os dois lados, é como um balanço, que você vai para os dois lados. Mas algumas pessoas não entendem isso. Ou seja, algumas pessoas dizem assim, os fins justificam os meios, né? Porque é uma frase muito famosa. Mas isso não é verdade, que os fins justificam os meios. Não, os meios não justifica os fins. Nós não podemos ser orgulhosos ou superior aos outros. A pessoa que é guiada pelos seus desejos somente é uma pessoa que está parada. O seu pêndulo não está trabalhando mais.
his pendulum is not working anymore. It's like É como que você foi numa posição e parou lá e você não está mais balançando. Porque você não volta mais para a sua raiz, da onde você veio. Você não honra mais as pessoas, só quer correr para frente, para as suas coisas. E aí você se torna uma pessoa dirigida pelas suas únicas paixões e pelos seus próprios valores. E a Bíblia chama essa pessoa de leproso. Viu? Então, esta pessoa que é dirigida apenas pelos seus sonhos, você pode se tornar um leproso, porque a Bíblia fala exatamente isso. Pessoas que só olham para esse lado, você pode se transformar doente. E você pode, porque é a pessoa que perdeu a sua mente, que não tem amor pelo próximo, que não dá mais fruto. E lá no livro de Levítico, essa pessoa, a pele dela começa a ficar branca e o cabelo dela também fica branco. E essa pessoa, ela não tem mais sensibilidade na pele dela. É isso que acontece com esse tipo de pessoa. Os estudiosos dizem que 7 coisas causam a lepra, tá? Primeiro, fofoca, assassinato, dar falso testemunho, falar mal de outro, ou ter relação sexual proibida, arrogância, roubo e inveja. E como nós podemos ver, meus queridos, todas essas atitudes elas são de uma pessoa desbalanceada. E os rabinos, eles falavam assim que essas pessoas eram antissociais, cheias de pecados, egoístas, com sexualidade imoral, falsos, orgulhosos, que falam mal dos outros. E nós vemos, querido, que Jesus, ele também, ele concordou com esses rabinos também. Porque se você ler em Mateus 15, 18 a 20, você vai ver que Jesus falou a mesma coisa. Vamos ver? Mas o que sai da boca vem do coração. E isto é o que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, furtos, falso testemunhos, blasfêmias. E estas coisas são que contaminam a pessoa. Todas essas atitudes, querido, todos esses comportamentos faz uma pessoa ficar impura. Olha, fazer fofoca sobre outras pessoas, queridos, isso é algo terrível. Você vai produzir lepra em sua vida. Porque quando a gente começa a fazer isso, nós vamos parar de dar fruto e nós vamos ficar doentes. E isso que fala na número 3. Então, quando essas coisas estão na nossa vida, nós estamos de longe de Deus e estamos abrindo espaço para o inimigo, queridos. E nós precisamos entender que na Bíblia, meu querido, pecado é aquilo que nos separa de Deus e que nós estamos impuros, nós não estamos limpos, nós não podemos chegar mais perto dele. E para a gente ser purificado no tempo da Bíblia, a pessoa tinha que ir até o templo e tinha que fazer sacrifício, querido. E lá naquele tempo, ela era limpa pelo o sangue de um animal. E o animal poderia ser um boi, um carneiro, uma ovelha ou um passarinho. E também a água era usada para purificar.
E nós precisamos entender alguma coisa, porque às vezes a gente não entende. Às vezes a gente lê lá no Velho Testamento, no Velho Testamento, desculpa, e a gente não entende. Porque quando Jesus estava pregando, querido, ele estava sempre falando com pessoas que entendiam muito bem o Velho Testamento, especialmente o livro de Levítico. O livro de Levítico, querido, todos eles conheciam, eles assim de coração, eles podiam falar, eles sabiam. E para muitas pessoas o livro de Levítico, ele é muito chato, né? Porque fala de coisa limpa, coisas impuras, mas queridos, é muito importante isso. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vai entender melhor o que se a gente entender o Velho Testamento também. E eles tinham que sacrificar um animal para eles poderem ficar limpo. Então, uma pessoa impura, uma pessoa impura, ela não podia ir para o templo para fazer um sacrifício. Então, somente para você entender, eu vou te explicando para você. A pessoa que estava impura, ela não poderia adorar a Deus. E para isto, a única forma, o único lugar que naquele tempo que ele poderia adorar a Deus era em Jerusalém, lá no templo. Não tinha outro lugar, ok? Para eles adorar. O único lugar era Jerusalém que eles tinham para adorar, e no templo. E todo mundo tinha esse desejo no coração de ir para o templo, adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Mas se eles estivessem impuros, eles não poderiam. Se tivesse lepra, eles não poderiam ir. Porque eles estavam separados. Eles estavam todo mundo separados de Deus e da família deles também. E era muito difícil, queridos. Era uma vida muito difícil para naquele tempo, para uma pessoa com lepra, porque estava separado de Deus e também da família deles, que eles não podiam estar juntos. E agora eu vou estar lendo uma outra passagem em Mateus, que nós vamos ver, vai ficar bem mais claro para nós. Vamos ler Mateus, capítulo 5, de 21 a 24 agora. Está escrito: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Mateus 5, 21 a 24. E nós vemos aqui, querida, e Jesus estava falando, se você está indo para oferecer agora, você vai oferecer a Deus, mas o seu relacionamento, seu com o irmão que não está bem, a Bíblia fala, não faça, querido, porque Deus não vai aceitar. Não ofereça, porque Deus não vai aceitar. Então, primeiro você tem que fazer o quê? Vai lá reconciliar com o teu irmão, porque você está perdendo o seu tempo. Quando nós temos inveja sobre os nossos irmãos, quando a gente está pecando contra pessoas, nós falamos de maneira errada, ou você falou palavras que feriu o teu irmão, querido, você precisa consertar isso. Porque senão as nossas ofertas, a nossa adoração não vai chegar diante de Deus. E Deus, querido, Ele foi muito claro acerca disso também no livro de Levítico. Levítico 19, de 11 a 19, agora eu vou ler, ok? Levítico 19, de 11 até o 18. Diz assim, ó:
Velho Testamento, tá? Não furtem, não mintam, nem use de falsidade para com os outros, não faça juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima nem roube seu próximo. Que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até a manhã seguinte. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego. Mas temo o Senhor seu Deus. Eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo ao pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Não atente contra a vida do próximo, pois eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Guarde os meus estatutos. Não permita que os seus animais se ajuntem como os de espécie dispersa. Não plantem duas sementes juntas. Então aqui, Deus está falando assim, porque muitas pessoas, eles não arrumam os seus problemas, mas eles sempre ficam falando dos outros. E então a Bíblia fala que você não deve, meu querido, você não deve falar do seu irmão. Ou seja, e este versículo para mim, querido, explica o que nós lemos lá em Mateus. Lá em Mateus 5, 21 a 24. Porque algumas vezes, querido, a gente quer oferecer coisas para Deus, mas você está falando nas costas do seu irmão, minha irmã. Minha irmã, você está falando dos outros. E então você está apenas destruindo as pessoas e não conserta. Você não vai lá e fala com ela própria. E aí você está trazendo para o que para você? Essa maldição. E Deus está falando, arrumem o relacionamento em marido, mulher, filho, filha, pai e mãe. Irmão, irmã, Deus quer restaurar os nossos relacionamentos, queridos. Amém? Somente para você manter. E nós não podemos viver nessa vida de pecado. E se a gente não viver nesse lado sem o balanço, nós vamos estar pecando contra Deus. E Deus disse também, em Efésios 4, 25 a 27, diz assim: por isso, meus irmãos, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Não fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês e nem deem lugar ao diabo. Uau. Isso para mim é tão lindo o que o apóstolo Paulo está ensinando, o que Jesus ensinou. Estava tudo lá, gente, no livro de Levítico, nas leis. Eles somente estavam explicando de uma maneira mais clara, mas era a mesma coisa, que era o amor de Deus, dizendo que a gente tem que respeitar os outros, amar os outros, não falar falsa coisas dos nossos irmãos e irmãs. E, queridos, aqueles que permitem essas atitudes nas suas vidas, eles estão longe do propósito de Deus e precisam se arrepender e precisam se limpar. Amém, meu irmão?
I would like to E eu quero show estar you a terminando. very E eu important quero te point. mostrar algo muito importante. We need to understand a very important point. Nós precisamos entender Do you know ponto agora why muito importante. those who Você have- sabia, querido, do que you know aqueles que why those têm who have sat lepra have ou to tzirac, have eles- to put aside, they have to be eles out têm que of the ficar camp. fora do Do you acampamento. know Você what sabia? they must do to be clean Você sabia que again? eles teriam que If you ficar read the fora chapter e ser limpo de 13 novo? and 14 of E se Leviticus, você you're gonna ler find the answers. And I lá just em want to Levítico, share with you você vai one encontrar a situation resposta. with a leper, a man with leprosy, Porque in the New no Testament, Novo when he Testamento, met Jesus, quando um and then I'm gonna leproso explain to you encontrou com how people Jesus, have to então a gente vai ver como que as themselves and pessoas become clean again, podem and then be ser able to limpas de go to the novo temple and then e pode ir offer para the o sacrifice o and templo have de the novo para relationship with oferecer God again. sacrifício a Let's Deus. read Vamos ler together. agora Matthew Mateus, capítulo 8, 8, de 2 2 a 4. to 4. Matthew Ma- 8, Mateus verse 8, 2 to de 2 a 4. 4. Diz Let assim: Jesus come down Eis que um from the leproso mountainside. se Large aproximou, crowds followed him. A e man with se leprosy aproximou, came and veio e knelt adorou, before dizendo: him Se o Senhor and quiser, said, pode me purificar. Lord, E Jesus if you are estendeu a willing, mão, you tocou can nele, make me dizendo: Quero, clean. fique limpo. Jesus E no reached mesmo out his instante hand ele ficou and limpo. touched the E man. Jesus lhe disse: I am Olhe, willing, não conte isso a Jesus ninguém, said. mas vá, Clean. apresenta-se ao sacerdote, faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Anyone but go, show yourself to the priest and offer the gift Moses Isto. commanded as a Então é isso que ele testimony deveria to fazer. them. There was a lot of Tem things that one person quando- when they Quando uma become pessoa, querido, unclean with quando ele with ficava leper, they com have essa to be lepra, eles set tinham que ficar apart. separado. They are not Eles allowed não to poderiam go estar and junto, encounter em contato com anybody. They have pessoas, to be certo? totally Eles far tinham que ficar away from longe people. das pessoas But que when estavam limpas. they go and check with Mas the- depois, quando eles the for com o priest, sacerdote, and they e o see that sacerdote they are- checar ele, the priest e o say, sacerdote "Oh, olhar I e falar: see that Não, things changing as in coisas foram your- in your mudadas na skin." sua pele, Then agora você está bem. This person have to Então offer essa a pessoa tinha que sacrifice. oferecer um sacrifício. The unclean could not go then to Ou the seja, temple. a pessoa impura, ela não podia We entrar see in dentro this do templo, passage that Jesus, né? because he was the temple, Mas he was the Jesus, God ele era himself, o came templo to this- que ele to this veio man. até este homem. Some people call Jesus Alguma- the leper Algumas Messiah, pessoas chamam Jesus one de who heals and de o cares Messias those who have leproso. leper, those who are unclean. We are supposed to hear Porque a Jesus' gente word. tem que ouvir as mensagens de Jesus. Show Ou yourself seja, to que the Jesus priest. falou: mostre And você automatically para o know that sacerdote. we are in the- he is talking E about ele Leviticus está falando a 14 respeito do que? De situations. Levítico But 14. you'll find that is not the priest and the Então Leviticus você 14 that makes você the não vai leper encontrar que o clean. sacerdote em He Levítico only declared 14 this faz person to be. a lepra ficar God limpa, is the only mas one who can ele é o único away que the pode tzad with the tirar a leper and lepra. make the person clean. Não é o sacerdote. Let's read now Vamos ler this agora, passage querido. in Leviticus Levítico 14, 1 to 7. 1 a 7. This is so Isso é beautiful. muito lindo. I'm gonna explain for E eu you vou at te the explicar end. no final. This is the most beautiful thing Esse é algo muito ever read in lindo the book of no livro de Leviticus. Levítico, e depois eu vou The explicar. Lord Diz assim: said to O Moses, Senhor disse a Moisés, These are Leviticus 14, 1 to Levítico- 7. These are the o Senhor regulations for disse a any Moisés: disease Esta person será a at the lei a time respeito of do the leproso. ceremonial No dia da purificação, o leproso they are será brought levado to the ao priest, sacerdote. The priest is E to go este sairá outside fora the do camp. arraial e o examine examinará. If they Se a have been praga da lepra estiver healed curada, o of their sacerdote mandará defiling trazer, skin disease, the priest mandará shall trazer para order aquele que that se two houver de live purificar clean birds 2 aves and some vivas cedar wood, e puras, scarlet yarn madeira and de hyssop, cedro, be pano brought escarlate for the e person to risopo. be cleansed. Then the O priest sacerdote shall mandará order que that se one mate of the uma birds das aves be killed num vaso de over barro fresh sobre water águas in a clay pot. correntes
Depois, He o then sacerdote should take pegará the a ave que live ficou bird viva, and dip a in madeira de together cedro, o with pano the escarlate, o cedar isopo wood, e the molhará o scarlet sangue yarn da and the ave soap que foi into the morta blood sobre of the as bird that águas was correntes spilled over the fresh e water. aspergirá 7 times vezes he sobre shall aquele sprinkle que há the de one purificar-se to be da cleansed lepra. of the defiling Então o disease, declarará and then puro pronounce them e clean. soltará a After ave que that, ficou he viva is to release the para live bird o into campo the aberto. open fields. Pay Preste atenção, attention. querido. A slightly odd way to declare him clean. Então, It involves olha aqui. Então, para que a pessoa Let's fosse declarada point what the limpa, person need isto to- envolvia, to ok? be declared Para ficar clean. limpa, The envolvia person need dois two birds, pássaros, one is gonna still um alive, the ia other is ficar gonna be vivo e um ia killed, ser and the morto. blood is gonna E o be sangue put ia in ser the water. posto na água. This water is gonna be in a jar E- of E clay. esse They need a small e piece also, of wood, ele também a cedar precisaria de plant, um pedaço de madeira de scarlet yarn, cedro. some pano de hyssop, escarlate. It's like a kind of plant. Então, um pouco de risopo, que era um tipo de uma I said planta, the né, dessa que faz tipo earthen chá. jar and a E também running water, um vaso and de water. barro e água corrente também, ok? Now you're gonna see a picture Agora, showing essa foto this número what I'm 4 talking about. é o que eu estou falando com vocês. Watch the process. Agora Now I'm gonna você, explain to vamos you ver o what's processo agora. happening. One bird is killed over Passarinho, running water in Ele é morto, jar ou of seja, clay. sobre a água The correndo, blood mix with the ok? water. Quando ela está Then they escorrendo de um prepare jarro, this water ok? with the E o blood of the sangue, bird. ele é misturado The other com bird água. that is Um alive outro is passarinho tied to the que cedar plant está with the amarrado scarlet lá yarn. na It's like placa a de piece of cloth, cedro, but com o must pano be escarlate, scarlet, must be red, né? Ele vai estar ali thread, and then they get e this eles vai bird, pegar, and they put also the ele vai soap, pegar o isopo and then they merge this bird and the live one in this jar of water with e eles blood, vão and then they sprinkle e eles vão 7 pegar esse times outro passarinho, vão colocar and dentro da água, misturado the com a person água e that com o was sangue, with e leper, vai but now aspergir is no clean. outro. This is a way to E declare este that the era a person is forma de clean. declarar que a pessoa But estava limpa. What a wonderful picture E of isto é uma Jesus. figura linda de Jesus. see that? Você consegue ver For isso? me was a Isso para mim foi uma revelation. revelação, That queridos. man was made clean. Aquele That leper homem, that we querido, read que in foi Matthew, limpo, he was cleaned by the ele touch foi of Jesus, limpo but he pelo had to toque go de and Jesus offer, e teve que an offering. He oferecer, had to fazer make this, all this aquele process to processo be para clean. ele ser limpo, And certo? this process tell us about what Jesus E esse did processo the fala cross. sobre o que Jesus fez lá na cruz. Water and blood. Pay attention. I think you're gonna understand Atenção, what I'm querido, porque você vai talking conseguir about. entender. Water and O blood sangue e a coming água from Jesus' side veio when de he was Jesus at quando the ele cross. estava lá na cruz. How he was fastened to a Oh, plank. e ele They estava lá, put Jesus e ele in a estava lá plank na from a madeira, tree lá that was pregado meant to também. be reflect E life. A tree reflects lives, but that day was a place to hide, to put Jesus' E aquela body madeira estava lá para But colocar o now- corpo de Jesus. and held him to die. How the scarlet thread Então, e of the aquele blood pano de trickled escarlate down também, his face. que foi, Jesus foi- was que covered foi with é, blood. é, jogado sangue And com how the água nele. hyssop was used in applying the blood of the Passover lamb to the post E isso door. também foi feito. How the soap held up the sore Isso wine também to the foi master feito da lips. mesma forma They que eles give pegavam o wine, cordeiro they e give passavam vinegar sangue to lá Jesus no using portal that quando eles foram plant, sair do the Egito, hyssop. que era a How proteção. that same master was raised 3 Então, o days nosso later mestre, and ele foi flew up ressuscitado to Abba, 3 the dias Father, depois because pelo when nosso they pai, do pelo that ceremony papai. to clean the leper, they put that bird that was immersed in the Então, water aquele- with blood. After that ceremony, Aquele he was passarinho, supposed querido, to be set aquele free passarinho, and flew depois ele up. era And o que it estava was vivo, what happened with e- Jesus. ele ia After ser 3 solto days, e he ele was ia resurrected. viver. Então isso fala de Jesus, que Reflect depois de upon 3 those dias things, também beloved. ele This is ressuscitou. so powerful. We see that we were
E nós éramos como aquele homem leproso, queridos. A gente não era aceitado, a gente não era aceito na presença de Deus. A gente tinha muito pecado na nossa vida. Às vezes, querida, a gente não está relacionando bem com pessoas. Às vezes, muitas pessoas estão indo longe de Deus. Às vezes, você está indo só pelos seus sonhos, mas você não olha mais para trás. Você não tem esse balanço, queridos. E nós não estamos, às vezes não temos vivido aquela vida que Deus tem para nós, mas hoje, querido, eu quero dizer, nós temos o Messias, Jesus, que pode limpar você de toda essa lepra sua, querido, e que pode manter você totalmente limpo, e aí você pode ir à presença de Deus totalmente limpo. Isso é tão limpo. Quando a gente vê que a gente pode ver Jesus no Novo Testamento, Jesus no Velho Testamento, Jesus no Novo. Onde a gente lê a Bíblia, a gente vai ver a imagem do sacrifício de Jesus, do trabalho da cruz dele. E nós vamos estar entendendo como Deus nos ama de uma maneira tão tremenda, querido. E ele quer ter um relacionamento conosco lindo. E ele está dizendo, meu filho, minha filha, eu quero estar com você. E você precisa ter uma vida limpa. Você precisa arrancar o pecado que tem separado você da minha presença. E você precisa me buscar para que você possa estar limpo. E eu quero orar para você, para que você possa buscar mais ao Senhor. Leia este livro com todo o seu coração e você vai receber muita revelação, querido. Porque esta é a palavra de Deus e através deste livro você pode entender o quanto Deus te ama. Vamos orar, por favor, vamos terminar agora. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Porque o Senhor morreu ali na cruz, Deus. O Senhor pagou um alto preço, Deus, para limpar dos nossos pecados, de fazer-nos limpos, de nos fazer santo de novo, Deus. E podemos entrar na Tua presença e adorar o Senhor, entrar diante do Teu trono. Obrigado, Senhor, por aquele sacrifício. Obrigado pelo sacrifício que foi ali, pelo sangue que foi ali derramado na cruz. E obrigado porque hoje nós podemos viver uma vida adorando ao Senhor e dando ao Senhor toda a glória. E também amando os nossos vizinhos, os nossos amigos, amando aqueles que o Senhor coloca ao nosso redor, Deus. Deus, ajuda-nos a ter uma vida balanceada, meu Deus. E ter os sonhos que o Senhor pôs no nosso coração, mas também lembrar de onde nós viemos, ó Deus. Nunca esquecer, Deus, de onde nós viemos e de onde o Senhor nos tirou, lá da escravidão, Deus. Porque se nós temos alguma coisa, é porque nós somos abençoados e foi por causa da Tua misericórdia, Deus. Que nós possamos sempre lembrar do Teu amor, do Teu cuidado para conosco, Deus. Limpa o nosso coração, Deus. E ajuda-nos, ó Deus, a não também falar dos nossos irmãos, meu Deus. Deus, mas respeitar os nossos irmãos, Deus. Evitar a fofoca e falar nas costas das pessoas. No nome de Jesus, Deus, é que eu oro e eu te peço que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos e irmãs em nome de Jesus. Amém.